Quero falar com você nesse vídeo sobre os impactos do dólar no seu negócio, na economia, no seu e-commerce. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo, na verdade estava em dúvida sobre qual seria o cenário do dólar depois que passasse aquele furacão principal da pandemia no mundo, que vai passando. Aqui no Brasil as coisas ainda não estão controladas, mas lá fora tá evoluindo. E em paralelo a isso, a gente tem uma crescente aí do dólar que consequentemente acaba impactando os nossos negócios. Eu vou te contar nesse vídeo quais são os pontos que você tem que prestar mais atenção para que você consiga superar esse aumento do dólar e a gente no final das contas espera que esse movimento seja passageiro e daqui a um tempo o dólar consiga ceder um pouco para o real e o real se valorizar. Vamos lá. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Bruno de Oliveira, sou CEO e fundador do E-Commerce na Prática, maior escola de e-commerce do Brasil, varejista há mais de 20 anos, lido com essas oscilações do dólar desde que o plano real foi criado, cara. Eu era uma criança na época, mas eu já acompanhava a economia, sempre foi um assunto que eu gostava muito. E quando eu montei meu primeiro negócio, por volta do ano 2000, foi muito próximo de quando aconteceu a desvalorização do real. E aí que a gente começou a surgir os impactos da alta do dólar e esse movimento ele vem se maximizando desde então. Então vamos lá. Eu vi algumas pessoas aí, cara, comentando que o mercado de varejo, o mercado de e-commerce não tem tanto impacto assim com a alta do dólar. Na verdade, cara, tem muito impacto, porque o dólar, ele é a principal moeda no mundo, ele é uma moeda que ele metrifica muitas outras coisas na economia e quando ele está descontrolado, ele consegue impactar de uma forma macro outros elementos da economia que acabam impactando o nosso dia a dia ainda até mais do que o dólar. Ah, Bruno, mas não vendo nada importado, não vendo em dólar, só vendo em real, não compro nada em dólar, enfim. Pode ser, só que grande parte dos produtos que a gente vende, que a gente comercializa, pode ser até fabricado no Brasil, mas a matéria-prima desses produtos muitas vezes é importada, ou seja, é dolarizada. Então a gente está vivendo aí desde o terceiro trimestre do ano passado um movimento enorme de aumento de preços. Primeiro a gente teve uma crise de oferta de produto, os produtos começaram a acabar, começaram a faltar, principalmente matéria-prima, por conta da pandemia e por conta também da alta do dólar. As empresas estavam esperando para ver o que ia acontecer, acabavam adiando a importação, fábricas paradas, enfim. Quando todo mundo foi comprar, não teve produto para todo mundo. E a alta do dólar ela vem aí com um efeito catalisador para poder prejudicar ainda mais esse problema. Então, com esse efeito, o que acontece? As matérias-primas sobem, o custo de produção dos produtos sobe e, consequentemente, a gente tem um preço de venda mais alto. Se você não prestar atenção nesse movimento, sabe o que vai acontecer? Exatamente o que acontecia no mercado de informática, cara, há 15 anos atrás, quando eu atuava nesse segmento. A gente comprava uma mercadoria, por exemplo, ia durar 30, 40, 60 dias no estoque e depois desse período a gente ia repor esse estoque. Só que o que acontecia? No meio desse intervalo, desses 30, 40 dias, o dólar oscilava. O dólar oscilava, subia, o fornecedor, cara, toda semana mudava preço e as lojas não se preocupavam com isso porque estavam com estoque, beleza? Quando fosse repor o estoque é que ia se preocupar com esse aumento. Só que o que acontecia? Vamos supor que você comprou aí 30 mil reais de mercadoria para vender, demorou 2 meses para vender essa mercadoria, você vendeu essa mercadoria por 45 mil, ou seja, você trabalhou com um markup aí de 50%, com uma margem de lucro em torno de 33%, e você teve um lucro de 15%. Só que vamos supor que esse produto ele pode ter tido um aumento no fornecedor de 40%. Todo o dinheiro que você captou dessas vendas, toda a tua receita, vai ter que ser usada para repor a mesma quantidade de produto. Então a grande sacada para você lidar com isso é você já trabalhar com aumento de preço desde o início. Então o teu fornecedor fez markup, é uma parada temporária, beleza, você segura. Mas é algo que vai durar, ou seja, ele já te disse que o preço não vai voltar, cara, já repassa, já remarca o teu preço, porque isso vai evitar que você tenha prejuízo. Então esse é o principal tópico desse vídeo, beleza? Mas tem outras coisas. A gente aqui no mercado de e-commerce, no mercado digital principalmente, a gente tem muitos serviços, tem muitas ferramentas que a gente paga, várias dessas ferramentas são gringas, são estrangeiras, que a gente acaba pagando em dólar no cartão de crédito. Então se você tem um custo, por exemplo, de e-mail marketing de $200, hoje esse custo pode estar, hipoteticamente falando, de R$1.000.
Amanhã, cara, mês que vem, né, você pode pagar 1.200, depois 1.300, 1.400, ou seja, você não tem um custo que seja tão previsível, porque ele tá oscilando de acordo com o que o dólar valoriza. Então isso é muito ruim também. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de priorizar ferramentas nacionais ou ferramentas estrangeiras que você pague em real, isso é muito positivo, tá? Porque com certeza você vai conseguir ter uma previsibilidade de despesa, uma previsibilidade de fluxo de caixa mais equilibrada. Beleza, vamos para um outro ponto. Vamos supor que você seja um importador. E aí a coisa fica ainda mais complicada, porque você paga uma mercadoria dolarizada, né, toda a legalização desse produto, frete, né, as taxas aduaneiras, tudo isso é em função do preço do produto. Então, quanto mais caro o produto, mais caro ficam as taxas, mais caro fica o frete e a tua mercadoria fica muito mais cara. E o ponto mais perigoso nisso daí é o tempo que você vai demorar para vender. Se você importa container fechado, por exemplo, provavelmente você vai importar um container a cada 6 meses, a cada 8 meses. Pode ser, e eu vi isso acontecer em alguns segmentos, tá? Eu vi alunos reclamarem disso, tá? Pode ser que quando você for fazer uma compra 9 meses depois, a mercadoria esteja quase o dobro, tá? Porque essa mercadoria, ela está subindo lá também. Aqui a gente tem a dolarização, né? Lá a gente tem, cara, outros fatores, né? Fora, cara, a grande demanda mundial que acaba fazendo com que o fornecedor aumente os preços independente das taxas, independente da moeda. Então acaba tendo um produto muito mais caro. E quando você queimar o preço do teu estoque, né, lá na frente, quando você for repor, isso vai estar muito mais caro. E o dinheiro que você pagou para poder ter esse estoque, você vai ter que colocar muito mais dinheiro para poder ter o mesmo volume de mercadoria quando você for fazer a reposição. Então, se você vê uma oscilação temporária, conforme eu falei, você segura, beleza. Mas se for uma oscilação muito grande e ela for constante, não tem jeito. Você precisa repassar isso para a tua margem. Você precisa repassar isso para o produto. Senão, você vai ter prejuízo. Beleza? Essas são 3 dicas aí para poder te livrar do prejuízo, né, e conseguir lidar com essa valorização do dólar em frente ao real, né, de uma forma razoavelmente tranquila. Né? Eu não sei se você tem acompanhado, né, essas notícias de economia, mas esse não é um movimento mundial. Tá? Não é. O dólar ele tem se desvalorizado em relação a algumas moedas, como o euro, por exemplo. Tá? O real é uma exceção. Foi a terceira... Na realidade, se a gente pegar países com economias relevantes, como o Brasil foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar, o real, tá? Durante de um ano para cá, durante a pandemia. E esse movimento é causado por uma série de ações que a gente vem acompanhando, né? Como uma instabilidade política no Brasil, né? A gente está entrando aí num ano, cara, que é véspera de eleição presidencial. A gente tem aí um movimento, né, de ajuste fiscal que a gente não sabe o que vai acontecer e o mercado fica muito preocupado com essas ações. Esses são efeitos macro, a gente não tem como intervir nisso, mas a gente tem que interpretar os fatos e tomar decisões nos nossos negócios para que isso prejudique a gente o mínimo possível. E aí, Bruno, onde é que isso vai parar, né? Eu particularmente não sei, eu já vi estimativas aí, cara, de fundos dizendo que a gente vai chegar num dólar na casa de R$6, passando um pouco de R$6. Eu já vi outras estimativas falarem de abaixo de R$5. Eu acho que a gente está precisando, sabe, de uma certa valorização do real. Eu acho que quando o dólar se aproximou de R$5, cara, já estava muito desvantajoso para o varejista, para o importador, né? Agora, com o dólar se aproximando de 6, fica mais desvantajoso ainda. Né? No final das contas, esse cenário ele é bom para alguém, se você tem essa dúvida. Ele acaba sendo bom para quem exporta, né? Para quem vende para fora do Brasil, para quem vende em dólar, acaba sendo bom, porque você converte para o real, você acaba ganhando mais dinheiro. Só que esse benefício, ele é meio míope, tá? Ele é um pouco míope, porque aqui no Brasil você está pagando mais caro em tudo. Né? Você está pagando mais caro em tudo, então você acaba faturando mais, mas você acaba tendo mais despesa também. E outro problema, né? Todo esse aumento de matéria-prima, todo esse aumento de produtos, né, tem mexido com a inflação. Eu não sei se você tem acompanhado, por exemplo, índice como o IGPM está acima de 20%. Né? O IPCA tem subido também. E isso pode impactar em taxas de juros. A gente tem uma taxa de juros muito baixa no Brasil hoje, né, de 2%, uma taxa de juros que nunca existiu antes no Brasil, super positivo para o mercado, super positivo para a economia, mas já tem vários fundos, vários especialistas dizendo que isso não vai durar. E certamente a alta do dólar tem uma parcela de culpa nisso aí.
Bom, fiz questão de trazer assim uma visão mais macro para você entender um pouco mais desse assunto. Isso vai te ajudar a tomar decisão, isso vai te ajudar a conversar com os teus fornecedores, com os teus parceiros e fundamentar um pouco mais, né, as tomadas de decisão no teu negócio. Se você tem algum comentário ou opinião diferente ou quer tirar alguma dúvida sobre esse assunto, deixa um comentário aqui embaixo. Estou animado para poder responder as dúvidas de vocês. Esse é um assunto que literalmente eu adoro falar. Eu costumo dizer que se eu não fosse empresário, eu seria ou piloto de Fórmula 1 ou economista, né? São áreas completamente diferentes, mas são as coisas que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de falar de economia, eu gosto de estudar esse assunto. Então vai lá, deixa um comentário que a gente vai bater um papo sobre isso. Se você ainda não é inscrito no E-Commerce na Prática, se inscreve no nosso canal todos os dias. Tem vídeos novos com o objetivo de evoluir você e o teu negócio. No final das contas, o que a gente quer é te ajudar a ganhar mais dinheiro. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Bom, é isso, galera. Um forte abraço e até o próximo vídeo aqui no YouTube do E-Commerce na Prática.